2017. Ano da Palavra. Prepare-se para ouvir Elber Towns, Marlene Lefevre e Antônio Gilberto, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para a análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição, vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. 10 de setembro, Dia Nacional de Missões. Monte sua programação especial em sua igreja e juntos alcançaremos as nações. Participe também da campanha Eu Faço Missões. Ajude os projetos missionários nacionais e internacionais através da CEDAMI. E mais, a cada R$10 em contribuições, você concorre a prêmios. Acesse agora mesmo o site cedami.com.br/campanha 2017 e saiba como participar. Uma realização CGADB e CEDAMI. Apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Crenças religiosas. Saúdo os amados irmãos, diletos professores, superintendentes de escola dominical, pastores, com a paz do Senhor. Hoje estudaremos crenças religiosas, a lição de número 11. O texto do dia está escrito em Mateus 7 e 8. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. A síntese diz assim: muitas das crenças religiosas ditas evangélicas do nosso tempo não mais reproduzem a cosmovisão do reino de Deus por se conformarem com o sistema deste mundo. Queridos e amados irmãos, a lição deste dia é uma lição muito importante, porque ela faz uma autoanálise do movimento evangélico mormente em terras brasileiras. E se identifica que alguns desses movimentos evangélicos estão divorciados da cosmovisão judaico-cristã, dos ensinamentos, dos princípios, das doutrinas dos apóstolos. E isso tem trazido um grave prejuízo para a nossa nação. Com muita tristeza, pode-se constatar que nos últimos anos, nas últimas décadas, houve um aumento muito forte da presença evangélica em solo brasileiro. Mas, infelizmente, juntamente com o aumento do número de pessoas ditas evangélicas, aumentou também a prostituição infantil, aumentou a corrupção, aumentaram os homicídios, aumentaram os roubos, aumentou a violência. Então, parece que há algo de errado em tudo isso. No século I, quando o cristianismo chegou ao Oriente, houve uma revolução cultural naquele lugar. Os povos mudaram os seus hábitos, os seus costumes, as suas tendências. Claro,
O pecado continuou a existir, a sociedade continuou corrupta e corruptora, porém o cristianismo deixou a sua marca indelével. E hoje, mais de 2000 anos depois, os valores trazidos pelo cristianismo fizeram o que a civilização ocidental hoje é. Mas no Brasil, esse aumento da presença evangélica, aumento numérico, nominal, infelizmente não tem trazido bons números, bons indicadores para a nossa nação. Por isso, querido professor, a relevância deste assunto. Quem são os evangélicos do Brasil? Será que vivem o evangelho e pregam a palavra de Deus? Nós vamos estudar isso nesta lição. A agenda de leitura é bastante interessante. Eu sempre sugiro que leve isso para os alunos, transmita isso para os alunos. Na segunda-feira, imitando os sinais de Deus. Na terça-feira, o perigo do fogo estranho. A leitura da quarta-feira, não remova os marcos antigos. São indicações na Bíblia que vão ser bastante úteis para você transmitir aos seus alunos. Na quinta-feira, bênçãos amaldiçoadas. E pode acontecer isso, está lá em Malaquias 2:2. Na sexta, invalidando o mandamento de Deus. E no sábado, o Evangelho eterno. Os objetivos da lição são 3, porque 3 são os tópicos da lição. Cada objetivo para um tópico respectivo. O primeiro objetivo, analisar o crescimento evangélico e as crenças religiosas da atualidade. O segundo objetivo, mostrar alguns dos males do sincretismo cultural e religioso do nosso tempo. E o terceiro objetivo, explicar os perigos do adultério espiritual. Tópico primeiro, crescimento evangélico e crenças religiosas. Como mencionado, há uma disparidade entre o aumento da presença evangélica e, ao invés de ter havido uma diminuição dos males que assolam a sociedade, houve um aumento. No livro que foi escrito como subsídio para a lição, nós abordamos de maneira profunda e abalizada essa questão fundamental. O que aconteceu no século I, quando os apóstolos do Senhor trouxeram a doutrina de Deus, e a Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e o que aconteceu com aquela civilização, com aquela sociedade. E hoje, século XX, século XXI, século XX, século XXI, o que foi que aconteceu conosco, o que está acontecendo com a nossa nação, o que aconteceu na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Sincretismo evangélico. Querido professor, leve esse assunto, o perigo desse assunto para os nossos jovens, cheios de tantas oportunidades em comunidades, igrejas, movimentos evangélicos que oferecem uma abertura muito grande para a realização de coisas que habitualmente, ao longo da história, os nossos jovens nunca ouviram falar. Por que está havendo essa abertura? Por que estão havendo esses novos movimentos? A resposta está no tópico primeiro, é um sincretismo evangélico. Algumas crenças religiosas evangélicas pós-modernas são eminentemente sincréticas, ou seja, misturados com elementos cultuais. A palavra é cultuais, que vem de culto. Elementos cultuais da sociedade, notadamente elementos cultuais místicos dos católicos
dos espíritas, dos cultos afro-brasileiros e até dos cultos indígenas. Então, amado professor, veja que grave risco a nossa juventude está correndo ao andar muitas vezes visitando esses movimentos e às vezes acredita que é uma coisa até sem muita importância. Mas o fato é que na Bíblia nós temos advertência para essa mistura, nunca deu certo. E o que temos presenciado no nosso país é uma cultura evangélica muito misturada, fora dos parâmetros escriturísticos. Esse é o item primeiro da nossa lição. O item segundo, os males do sincretismo cultural e religioso. O tópico 1, pregação da cultura do mundo. Que coisa triste se observar que de muitos púlpitos de igrejas evangélicas é realizada a pregação da cultura do mundo, dos valores do mundo, dos princípios do mundo e não os princípios do reino de Deus. O sincretismo, ele torna a massa do evangelho tão misturada que vai perdendo a sua essência e parece que com o passar do tempo vai assumindo os princípios do mal, os princípios do mundo. Então, as pregações que devem ser baseadas exclusivamente, ou deveriam ser baseadas exclusivamente nas Escrituras, são transformadas em pregações que estimulam riqueza, venha para cá e seja rico, venha para cá e resolva o seu problema amoroso. Não há precedente nenhum na história do cristianismo com pregações desse teor. Por isso, um dos males desse sincretismo cultural e religioso. O humanismo secular é outro problema, queridos e amados professores. As pessoas têm sido divinizadas, entronizadas nesses lugares. Deus tem saído e tem sido valorizado o ser humano. Pessoas que colocam o seu nome acima do nome de qualquer Deus ou de qualquer princípio. É a igreja do pastor fulano ou do pastor cicrano. O humanismo tira a primazia de Deus e faz o homem assentar-se soberano. Então, assim, a obra de Deus se transforma em ministério desta ou daquela celebridade. O púlpito da congregação se transforma em palco e o culto em show. Então, querido professor, alerte os nossos jovens disso. Essa história é uma história que não nasceu agora. Paulo, quando falou aos Gálatas, já tinha um problema lá na Galácia e Paulo repreendeu severamente pelo sincretismo daquela igreja, dizendo que se aparecesse até um anjo trazendo outro evangelho, fosse anátema. Então nós temos que ter muito cuidado com isso que está acontecendo. E para concluir, o perigo do adultério espiritual. Primeira coisa, são tempos trabalhosos. Uma vez consolidada essa prática sincrética que despreza a palavra de Deus, acontece o adultério espiritual. E nós conhecemos na Bíblia casos em que as pessoas praticaram o adultério espiritual e foram punidas severamente pelo Senhor, como Nadab e Abiú, os filhos de Eli, Uzá e etc. Ananias e Safira. Além disso, o cristianismo, ao invés de trazer uma cultura que confronte o mundo, o sincretismo faz nascer uma subcultura. Uma cultura que se submete à cultura do mundo, que se submete ao hedonismo e que se submete, ainda que parcamente, pobremente, a alguma espécie de materialismo. Então,
querido professor, seja usado por Deus. Se aprofunde nesse assunto e leve para os jovens o perigo de viver um evangelho fácil, que procura alargar a porta, que procura deixar mais amplo o caminho. Jesus disse que a porta era apertada, o caminho era estreito. E nós temos que ter muito cuidado para não cometermos o adultério espiritual. Nós temos que viver o cristianismo puro e simples, na sua forma original, aquilo que nós aprendemos, uma contracultura capaz de mostrar ao mundo que existe uma forma diferente de viver, uma forma diferente de enfrentar a vida. Você, professor, é instrumento de Deus para esta hora. A revolução do cristianismo continua em ação, porém tem-se observado a ausência de identidade com Cristo de algumas crenças religiosas, o que é dramático. Em qualquer tempo, o indivíduo que se entregar ao Senhor, como fizeram os primeiros cristãos, experimentará algo extraordinário, inigualável, e receberá uma nova vida em Cristo, criando ao redor de si uma contracultura transformadora. Os seus jovens, os jovens que estão todo domingo na sua sala de escola dominical, eles podem fazer uma grande revolução no bairro, na cidade, no estado em que você mora. Seja instrumento de Deus na vida deles. Leve-os cada vez mais a estarem comprometidos com Cristo, vivendo uma vida com identidade cristã. E certamente o mundo será um lugar melhor para se viver. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente aula em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.